Você conhece o 198? Meus irmãos, a paz do Senhor. Senhor. Queremos agradecer a Deus por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, agradecendo ao Senhor por este dia que Ele tem nos dado e agradecendo a Ele pela oportunidade que nós temos de tributar um culto de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos que estão presentes para nós ficarmos em pé e darmos início ao nosso culto, aos nossos irmãos que vão nos acompanhar, ou melhor, que vão cultuar a Deus juntamente conosco, através da nossa live. Também possamos estar nesse mesmo pensamento de adorar a Deus, de cultuar, e entregar a Ele o nosso culto de louvor e de adoração. Nós vamos orar e em seguida nós vamos dar início ao momento devocional, louvando ao Senhor com o hino de número 198, e eu convido o irmão Rubens para louvar a Deus juntamente conosco. Oremos então. Querido e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, para que, Senhor, nesta noite nós possamos cultuar, adorar o Teu nome, Senhor, reunidos, Senhor, com a Tua igreja. Te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes, Senhor, assim como aqueles que estarão, Senhor, cultuando juntamente conosco, através, Senhor, da transmissão, Senhor, da live, Senhor, aqueles que estão nos lares, ó Pai, Senhor, nós queremos pedir que cada um esteja sendo agraciado com a Tua presença, com a alegria do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, penetrar em nossos corações, e que possamos, ó Pai, ó Senhor, viver, Senhor, cada dia, observando a Tua palavra, ó Deus querido, Deus santo. Nós assim, Senhor, damos início ao nosso culto, em o nome de Jesus, que vive para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Hino de número 198. Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é um forte mediador, que ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomacia. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomacia. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Meu mundo me abandonei, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio,
marido dos milhares para mim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais um. O 86 é conhecido? Glória a Deus. É. Não era bem esse, mas vamos louvar esse. Glória a Deus. Pensei em outro, mas a gente conhece também, né? Pois estou satisfeito. Pois estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo, em Cristo tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele diz. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Pois sou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Pois sou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus. Que maravilha. Amém. Deus abençoe, irmão Rubens. Meus Glória a irmãos, Deus. quero convidá-los para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Texto que nós vamos dar continuidade a uma leitura que fizemos no domingo. Então nós vamos continuar lendo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Após esta leitura, nós vamos fazer a oração intercedendo por todos os nossos irmãos que necessitam das bênçãos do Senhor, o nosso Deus, aqueles que estão enfermos. Nós continuamos com o propósito, irmãos, do relógio de oração, e nós estamos vendo Deus operar em nosso meio. Glória a Deus. Nós temos muitos testemunhos, muitas bênçãos que temos alcançado de Deus. Então, nós vamos continuar nesse propósito. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 22. A partir do versículo 22. Eu vou fazer a leitura, irmãos, e os irmãos vão nos acompanhando. É uma leitura um pouco extensa, mas os irmãos nos acompanham. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos orar, irmãos. Eu convido o evangelista irmão Ismar para fazer a sua oração, juntamente com todos nós, intercedendo, fazendo a oração da fé, intercedendo uns pelos outros. Se houver algum pedido de oração específico, os irmãos podem se manifestar, nós estaremos orando, pedindo a Deus, rogando a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Nós estamos, irmãos, orando e vamos continuar orando pela irmã Lúcia, esposa do evangelista irmão Edmilson, que continua internada. O seu estado já é melhor, mas ainda inspira cuidados. Então nós vamos continuar orando para que a obra que Deus começou a fazer se concretize na vida da irmã Lúcia. E apresentando os nossos demais irmãos, nós temos vários irmãos que precisam das bênçãos do Senhor. Amém? Pois, Marcos. Pai do Senhor, povo de Deus. Nós vamos orar então, irmão, em favor dos irmãos, e já vamos mencionar a gratidão também a Deus, já pelos feitos dele nos nossos pedidos, né? Nós vamos contando a bênção, quem conta a bênção recebe dupla, né? Glória a Deus. Então nós vamos lembrar aqui que a Belinha, que ela já não está mais entubada, já saiu do tubo. O pai mandou o áudio, os irmãos, o vídeo, então. Ela é uma menina especial, irmãos, então a gente observa que ela está querendo, além disso, falar. Porque Jesus, ele operou os milagres dele, o cego pediu para ver, ele não só curou a cegueira, como falou: a tua fé te salvou. Então Jesus não faz só aquilo que nós pedimos, ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, né? Ou pensamos. Então nós vamos pedir em favor dos irmãos, né, que já foram citados os nomes deles aqui, e os demais irmãos que nós já conhecemos aí, né? De longos dias os irmãos estão enfermos. Vamos pedir a Deus em favor deles então, né? Vamos nesse momento estar entregando na mão do Senhor, Deus de poder e glória. Nesse momento tão glorioso, Senhor, que nos encontramos diante de Ti, Pai Santo, Pai bendito, nós acreditamos, Senhor, por isso é que o Senhor está nos respondendo. Pai Santo, e é porque Tu és misericordioso e longânimo, Senhor, Deus de poder e glória. Queremos mais uma vez elevar a Ti, Senhor, e
e apresentar diante de Ti as nossas petições em favor dos Teus filhos. Tu és o mesmo, Senhor, que operou na vida de cada um e continua operando. Visita, meu Senhor, faz os nomes, a vida da Lúcia, Senhor, completa a Tua obra na vida da Serra, da irmã Lucia, da irmã Ilma, da irmã Vilma, da irmã Londrina, do irmão Pedro, da Belinha, do Mateus, do Marcos, Senhor de poder, visita nessa noite, Senhor, restabelece a saúde e faz maravilha, Senhor, meu Pai, meu Senhor, nós te pedimos, Senhor, servos da vitória, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Glória a Deus. Meus irmãos, antes de meditarmos na palavra, nós vamos agora ofertar na casa do Senhor. Nós aprendemos que o culto, nosso culto, ele é completo. E para que ele seja completo, ele precisa de ter todas as fases do culto. Então nós oramos, nós adoramos, nós intercedemos, nós ofertamos, nós meditamos na palavra e encerramos o culto com adoração. Amém? Então, enquanto nós vamos ofertar, gostaria de saber se tem um irmão ou uma irmã que deseja louvar ao Senhor com louvor. Tem alguém? Se não tiver, nós vamos... Ah, minha esposa. Já foi apontada aqui. Missionária Adriana louvando ao Senhor. Um louvor curto para nós aproveitarmos o tempo e meditarmos na palavra de Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para
Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto que nós lemos, irmãos, ele traz para nós algumas particularidades, alguns ensinamentos que devem permear a nossa vida, o cotidiano nosso, o nosso dia a dia. O texto que nós lemos, ele fala-nos que Jesus, após ter multiplicado os pães e os peixes, alimentado uma multidão de pessoas, agora ele passa de um lado do Mar da Galileia e ele vai até Cafarnaum. Só que a forma como Jesus faz esse trajeto é sobrenatural. Que se nós formos ver o que registra Mateus e Marcos, eles vão dizer que Jesus pede para que os discípulos vão na frente com o barco e que depois ele os encontraria. E Jesus faz isso. Só que a forma como Jesus escolhe fazer é andando sobre o mar. Aleluia. Em Mateus e Marcos ele registra que quando Pedro e os discípulos veem Jesus caminhando pelas águas, sobre as águas, eles sentem temores, se sentem atemorizados. E o texto diz até que eles pensam que é um fantasma. Eu, estudando isso, irmão, de vez em quando eu fico pensando, faz tempo que o homem tem medo de fantasma, né? Faz tempo que o homem fica preocupado com os que já partiram. Mas aí Jesus se apresenta a eles dizendo: olha, não temas, sou eu. Glória a Deus. E eles então conhecem a voz do mestre, e Pedro fala: olha, Senhor, se é tu, então permita que eu vá ter contigo. Então Jesus permite que Pedro vá ter com ele. Pedro anda por sobre as águas, e quando ele percebe que está andando por sobre as águas, ele olha para o piso, né? Para a água, e nesse tempo então ele começa a afundar e ele pede socorro a Jesus. Jesus o toma pela mão e diz para ele que ele precisa ter fé, e ambos entram no barco e chegam então até, obrigado irmão, vou deixar esse cantinho aqui para mim não derrubar, e eles chegam então até o outro lado, Cafarnaum. Este é o contexto, quando agora a multidão desperta, aquela multidão que foi alimentada por Jesus, desperta e vê que Jesus não está mais lá com eles, e nem os seus discípulos. Então eles pegam os seus barquinhos e atravessam o lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia, que é Tiberíades, e também chega do outro lado e chega em Cafarnaum e encontra Jesus. E é neste contexto que eles se encontram com Jesus. A multidão pergunta então para Jesus: como é que tu chegaste até aqui? E interessante que Jesus não responde a resposta de uma forma assertiva, mas Jesus já vai direto ao assunto. Olha, vocês estão me seguindo por causa que vocês viram sinais, ou melhor, não pelos sinais que viste, mas pelo pão que vocês comeram. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles estavam seguindo Jesus por causa das coisas naturais e que eles precisavam observar além das coisas naturais. E é nisto que nós vamos meditar esta noite, que nós como igreja precisamos olhar além das coisas naturais, ter uma visão amplificada, e esta visão chama-se visão de fé. Chama-se visão de fé. Por que eu digo isso, irmãos? No contexto dos pães, que nós falamos no domingo último passado,
nós vamos ver que a multidão não precisou exercitar a fé. Jesus olhou que eles estavam com fome, chamou os seus discípulos, perguntou para eles como que eles poderiam dar comidas, eles disseram que era impossível, manifestou ali a presença do menino com os 5 pães e os 2 peixes, Jesus orou, agradeceu, partiu o pão, distribuiu, os discípulos distribuíram, eles todos comeram, sobejaram o pão, 12 cestos de pães, ou seja, não houve manifestação de fé ali por aquela multidão. Então agora Jesus está dizendo para eles: olha, vocês vieram aqui pelo pão que perece, mas vocês precisam ver os sinais, e esses sinais aqui são os sinais de Deus, a manifestação de Deus para os homens. E estes sinais, irmãos, eles são observados por intermédio da fé. E esta fé não é a fé para a operação de milagres, mas é a fé que nós conhecemos como a fé salvítica, a fé que salva, a fé que restaura, a fé que traz o homem para a presença de Deus. Porque quando nós falamos da fé para a operação de milagres, nós vamos ver que às vezes, a Bíblia nos relata isso, que às vezes a fé foi exercida pelo necessitado, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela exercitou a fé indo até Jesus, tocar nas suas vestes, e aí ela foi curada. Ali é a fé para a operação de milagres. Mas algumas outras vezes a fé é exercida por um terceiro. O próprio Jesus, olhando para o cego de nascença, ele chamou o cego, e ele fez um lodo, untou os olhos do cego e mandou lavar no tanque de Siloé. Chegando lá, ele lavou e viu. Então a fé foi exercida, o plano da fé ali foi exercido pela ação de Cristo. Jairo exercitou a fé em razão da sua filha. Então a fé para a operação de milagres, ela pode ser exercida por outros. Vamos citar o exemplo da nossa atualidade. Todas as vezes que nós oramos, fazemos a oração intercessória, nós estamos exercitando a nossa fé em benefício de outro, para que outro venha a ser abençoado, agraciado pelo milagre de Cristo. Mas a fé para a salvação, ela não é transferida. Eu não posso transferir a fé para a salvação para a pessoa que eu mais amo, ou para qualquer outro tipo de pessoa, porque esta é uma ação individual de cada um de nós. É uma ação do homem para com Deus, para que ele reconheça em Deus o plano da salvação. Então quando Jesus fala aqui, olha, vocês vieram até mim, vocês me buscam por causa do pão que foi distribuído para vocês, e vocês se saciaram. Mas interessante que aquele pão, ele durou, o resultado daquele pão, o resultado daquela multiplicação, ele durou pouco tempo. Sempre que eu falo desse texto, eu lembro, irmãos, que você vai no endocrinologista, ele fala assim, olha, você deve comer de 3 em 3 horas, né? De 3 em 3 horas, para que seu organismo esteja sempre trabalhando, para que não haja acúmulo de energia e você engorda. Então, comida certa de 3 em 3 horas, né? E então quer dizer que aquele milagre da multiplicação dos pães durou 3 horas, irmão. Depois eles estavam com fome de novo. Então agora Jesus vem com uma palavra, dizendo assim: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Qual que é
o sentido desses sinais. Qual que é os sinais que vistes? É justamente o plano que Jesus queria fazer com que aquela multidão entendesse, que era o plano de saciar a fome espiritual. Era o plano perfeito em Deus. Era o plano perfeito de atrair o homem para a presença de Deus. Então Jesus começa a conversar com eles a respeito disso. E qual que é a importância disso para nós na atualidade? Alguém pode dizer, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já o tenho como Senhor e Salvador. Qual é a importância disso? A importância, irmãos, é manter viva esta fé. Manter esta fé tão viva que nós somos capazes de transmitir, não só com palavras, mas pelo nosso modus vivendi, nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós encontramos o sinal da salvação, o sinal do pão que saciou a nossa vida de uma forma completa, de uma maneira completa, que agora nós já não temos mais fome, porque o pão da vida, e Jesus se apresenta aqui no último versículo que nós lemos, que é o versículo 35, ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então Jesus está dizendo sobre esta saciedade que o homem precisa sentir, se sentir completamente preenchido pela presença de Deus, no sentido de aproximação de Deus, no sentido de se sentir continuamente salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, irmãos, ela transcende as questões naturais. A salvação em Cristo Jesus, ela nos garante a vida eterna, e esta salvação, ela é transcendente, ou seja, ela ultrapassa o natural, o mundo natural. Então, aí nós vamos começar a perceber que independente da multiplicação dos pães, ou seja, independente das condições naturais, se nós estivermos em Cristo, nós estamos totalmente preenchidos por Ele, e nós temos a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu glorifico a Deus, porque isso nos completa. Nisto nós não sentimos falta. Nós podemos ter falta de outras coisas. Eu estava vendo ontem, eu vi um pedaço de uma ministração, e eu confesso para os irmãos que me deixou um pouco entristecido, por isso que eu não vi mais, eu só vi um pedaço. E aquele que estava ministrando, ele dizia assim: olha, você precisa ter fé para poder comer no melhor restaurante, na melhor churrascaria. E ele usou umas expressões, se alguém viu aquilo, ele usou a expressão: você precisa ter fé suficiente para comer na churrascaria onde vão os jogadores de futebol, onde estão os atores da Globo, e se você não tiver fé, você vai ficar aí nessa mesmice. Ele usou uma expressão, e essa que me entristeceu: senão você vai ficar comendo aquele churrasquinho lá no fundo do seu quintal, E isso me entristeceu um pouco, porque é uma visão natural das coisas, irmãos. Porque eu pensei assim: quem come na melhor churrascaria vai voltar a ter fome do mesmo jeito de quem come lá no churrasquinho lá no fundo do quintal dele. Então é um bem passageiro, e eu não posso fundamentar a minha fé nos bens passageiros, mesmo porque, irmãos, nós vamos ver o contexto bíblico, e os mesmos discípulos que
participaram também da multiplicação dos pães, eles comeram deste pão e eles voltaram a ter fome. Eles voltaram a padecer necessidade, eles precisaram ir no mar buscar peixes para comer, porque são situações comuns na vida. E você há de observar que os bens naturais, eles são volúveis. Existe época na sua vida, na minha vida, na vida de todo ser humano, em que ele está bem. E existe época na vida do ser humano que ele não vai estar tão bem, porque isso faz parte da própria vida natural. Mas isso não pode pautar o meu relacionamento com Deus, irmão. Não é o fato de nós termos ou não termos algum bem, ou termos saciado a nossa necessidade, ou não termos saciado a nossa necessidade, que vai ser o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Senão, irmãos, Paulo não teria naufragado, o apóstolo Paulo não teria sido preso, Tiago não teria sido morto pela espada de Herodes. Se nós formos ver, todos os apóstolos, à exceção de João, foram mortos, tiveram mortes violentas. Então, se eles dependessem da fé para o mundo físico, todos teriam sucumbido na fé. Mas nós vamos ver esses homens dizendo que, ao ser condenado, eles se sentiam indignos de morrer pela causa do Mestre. Pedro, ao ser condenado à morte de cruz, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como morreu o seu Senhor. Veja, irmãos, então, quando nós falamos aqui da palavra de Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, nós estamos dizendo, irmãos, que aquele que vem a Cristo, ele tem saciado a sua necessidade espiritual de uma maneira tamanha, que ele tem um relacionamento contínuo com Deus, e este relacionamento contínuo com Deus fará com que ele venha conhecer as obras de Deus, as obras que Deus opera na vida do homem, tanto as obras espirituais, como as obras no mundo físico, e ele em tudo vai glorificar o nome do Senhor. E é interessante que quando os homens ouviram que Jesus falando do pão da vida, que aquele que recebe esse pão da vida não tem mais fome, eles continuaram no mundo natural. E este é o grande problema do ser humano, irmãos, que querem estar com Deus, mas para que este venha saciar as suas necessidades naturais. E Deus está dizendo que quer mais, que quer fazer mais, que quer saciar a necessidade do homem no seu contexto espiritual. Nós estamos estudando esse trimestre a respeito das necessidades do homem, e na primeira aula falou sobre o homem, que é um ser, a tricotomia do homem. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Não adianta eu estar satisfeito no meu corpo, e a minha alma e o meu espírito não estar satisfeito, eu vou estar vazio. Não adianta, irmãos, se eu tiver um bom relacionamento sentimental, no contexto de vida natural, se eu não tenho o meu espírito ligado ao Criador, eu vou estar incompleto. Eu estarei incompleto. Então Jesus está apresentando aqui, né, nesse texto, um alimento e uma bebida que faz com que o homem tenha toda a sua necessidade saciada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, irmãos, sempre nos lembrar disso, que nós somos o que somos, que nós podemos falar com Deus,
nos alegrar na presença de Deus, que nós podemos cantar hinos de louvores ao Senhor, nós podemos abrir a palavra de Deus e enxergar nesta palavra, a palavra de Deus, aquilo que é necessário para a nossa vida no momento. Nós podemos fazer isso porque nós estamos ligados em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é o pão da vida, que sacia toda a fome do homem. Aleluia. Aquele que participa por meio da fé do plano da salvação, este jamais terá fome. E aquele que participa pela fé do plano da salvação, este jamais terá sede, porque em Cristo, que é o pão da vida e que é a água da vida, este o completa. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. E esta condição é tão gloriosa, irmãos, é tão gloriosa, que quando nós nos chegamos a Deus, nós passamos a ser propriedade de Deus. Glória a Deus. Quando nós nos chegamos a Deus, nós passamos a ter a marca de Deus. Aleluia. Quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos de ter só uma filiação natural para ter a filiação sobrenatural por intermédio da adoção de filhos. Aleluia. Que nós recebemos de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Deus olha para mim, olhou para você e disse assim: olha, você se alimentou do pão da vida, você tomou a água da vida, agora você não é mais um ser tão somente natural, você está agora ligado a mim. Nós estamos agora com uma nova filiação. Somos filhos de Deus. E Jesus fala de algo maravilhoso aqui nesse texto, que ele diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim. Glória a Deus. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? O plano da salvação por intermédio da fé que salva, a fé salvífica. Quando nós declaramos que reconhecemos que Deus enviou Jesus a este mundo para que através dele o plano da salvação se concretizasse, através dessa declaração pública que nós fazemos, quando nós dissemos que Jesus é o nosso Salvador, ele está dizendo: ei, o Pai te trouxe a mim, e agora de maneira nenhuma eu te lançarei fora. É um plano, irmãos, em cujo resultado se resulta em salvação eterna, em vida eterna. Não é um plano que, olha, Jesus, muitas das vezes nós rejeitamos, porque nós queremos sempre, ainda que a Bíblia diz que nós não devemos julgar, mas infelizmente nós temos por costume de julgar. Então às vezes nós olhamos alguém que, vou citar alguns exemplos que não diz respeito, só para, às vezes nós gostamos de quem tem o cabelo loiro, aí eu olho para quem está com o cabelo preto e falo: não, eu prefiro o loiro. Mas tem aquele que gosta do cabelo preto e fala: não, eu prefiro o preto, eu não prefiro o loiro. E assim vai. E aí nós julgamos o loiro, julgamos o preto, julgamos o olho azul, julgamos o olho castanho, e vamos julgando pessoas, vamos julgando atitudes, vamos julgando. E alguns nós aceitamos, alguns nós rejeitamos, e assim vai. É a própria vida natural do ser humano. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que através daquilo que Deus nos apresentou, Jesus não está olhando se você é loiro, se você é moreno, se o seu olho é preto, se o seu olho é azul.
se você é rico, se você é pobre, se você tem ensinamento ou conhecimento, se você não tem. Jesus não está olhando os quadros de diploma que você colocou na tua parede, ou a ausência de diplomas que está na tua parede. Jesus não está olhando isso. Sabe o que Jesus está olhando? Jesus está olhando se você se alimentou do pão da vida e da água da vida. Se você se alimentou do pão da vida e da água da vida, Ele está dizendo: olha, você é meu, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Você pode até ser rejeitado pelos homens, mas não será rejeitado por Deus. Veja que isto, irmãos, nos dá uma segurança e nos dá uma tranquilidade de alma, e eu glorifico a Deus porque isto vai nos conduzindo a sentimentos que nós não teríamos se não fosse por Deus. Porque quando nós falamos de sentimentos na alma, nós sempre vamos ver que naturalmente às vezes nós estamos eufóricos. A alegria é tamanha, mas ao mesmo tempo, nós podemos estar totalmente entristecidos. Eu não sei se você já tiveram essa experiência, mas eu já tive, e eu confesso para vocês que não é boa. Em um mesmo dia, você ter que manifestar alegria, e no mesmo dia você sentir profunda tristeza. Então, em um tempo do dia você está alegre, e no mesmo dia você está profundamente entristecido. Aí alguém pode perguntar: mas de que forma? Sabe de que forma, irmãos? Depende do momento do dia, as notícias que você recebe. As notícias que você recebe. Então, se nós formos viver no contexto natural, alguém que chega para você pela manhã e fala assim: tudo bem, como é que você está? Aí você vai dizer: hoje eu estou feliz. Eu recebi agora uma notícia que me deixou imensamente feliz. Aí essa mesma pessoa te encontra após o almoço e diz: e aí, como é que você está? Hoje eu estou imensamente triste. Eu recebi uma notícia que me deixou profundamente triste. Veja que o contexto natural pode mudar o nosso sentimento. Mas quando nós estamos ligados em Cristo, irmãos, quando nós estamos ligados em Cristo, não é que esses sentimentos são anulados, mas a presença de Deus nos dá condições, irmãos, de nós tratarmos esses sentimentos de uma forma que nós não perdemos a essência daquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque quando nós recebemos Ele, quando Ele nos recebeu, Ele nos deu paz. Colocou a paz no nosso coração. E a Bíblia diz que essa paz excede o nosso entendimento. E a Bíblia diz que é a paz que o mundo não conhece. Então esta paz, irmãos, faz com que nós tenhamos equilíbrio na nossa alma. Glória a Deus. Isto é dado pela presença de Deus na nossa vida. É quando nós não vamos ter tempo de falar sobre isso, mas quando Jesus fala: olha, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso, está no próprio texto que nós lemos, no capítulo 6, já partindo para os versículos do 42 a seguir. Ele está dizendo: olha, quem não comer da minha carne, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus está dizendo: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, estes serão ressuscitados no último dia. Glória a Deus. E no contexto geral, irmãos, através da fé que nós exercitamos para a salvação, nós agora entramos para uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser, que nos leva a uma plena comunhão com Deus. Uma plena comunhão com Deus, que é o comer
a carne e beber o sangue de Cristo. É a comunhão que nós temos com Deus, nós estamos ligados a Ele, simbolizados pela Santa Ceia. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós simbolizamos ali ao comer o pedaço de pão, ao tomar o suco da vide, nós estamos simbolizando isso, a nossa comunhão com Ele. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos dizendo: olha, eu estou ligado em Cristo, logo eu tenho direito à ressurreição. Eu estou ligado a Cristo, logo, assim como Ele ressuscitou dos mortos, assim como o Espírito Santo ressuscitou dos mortos, eu também sou ressurreto. De que maneira? De que maneira eu sou ressurreto? Olha, o meu corpo físico é perecível, mas a minha alma e o meu espírito estão seguros em Deus, porque nós recebemos nova vida em Cristo Jesus, por intermédio da fé. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E esta nova vida, irmãos, eu já estou partindo para o final. Esta nova vida nos traz aqui neste mundo alegrias que o mundo natural não tem. Alegrias que o mundo natural não tem. Esta nova vida nos traz garantias, e grave isso no teu coração. Esta nova vida nos traz garantias que o mundo sobrenatural não pode tirar de nós. Glória a Deus. Dá para entender isso, irmãos? Esta nova vida nos traz sentimentos que o mundo natural, o contexto natural não tem condições de nos dar. Aleluia. É a alegria, irmãos, que vem de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. É a alegria que nos dá satisfação de adorar o nome do Senhor, o nosso Deus, a qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer momento. Vocês querem ver uma coisa que aconteceu domingo? Para que vocês possam ver como que Deus age na nossa vida, como igreja. Eu estava em casa, perto de almoçar, minha sogra foi almoçar comigo domingo. Aí estava lá fazendo a mistura do domingo. E eu comecei a conversar com a minha sogra e começamos a lembrar dos hinos antigos. Aí eu falei assim para ela assim: quer ver um hino que a irmã Célia cantava com a irmã Luzia? E depois ela me falou que era com a missionária Maria do Monte, que já está na eternidade. E eu comecei a cantar assim: era uma oliveira, Glória a Deus, nos ramos quebrados, e um jambuzeiro nele foi enxertado. Eu cantei esse hino, lembramos do... Aí quando eu chego na igreja domingo, está lá o irmão Ismar com os músicos pedindo a altura do hino. Qual que é o hino que ele vai cantar, irmãos? Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Aí eu falei para minha esposa: você já viu o hino que o Ismar está ensaiando ali? Aí ela não viu. Eu falei: depois você vai ver. Aí pode ser uma coisa comum. Eu cantei o hino às 2h da tarde e o Ismar estava preparando para cantar no culto. Mas sabe o que é isso, irmãos? É que nós estamos ligados em Cristo. A comunhão que nós temos em Cristo faz com que os nossos sentimentos não venham ser nossos. De vez em quando você chega na igreja e fala assim: olha, parece que o pregador estava lá na mesa da minha casa hoje à tarde. Aí, se você pergunta para o pregador, ele fala assim: não estava não, mas o meu Deus estava lá. E a mesma comunhão que você tem, eu tenho. Então, irmãos, nós deixamos, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, quando nós fomos alimentados pelo pão da vida e a água da vida, agora as coisas naturais da nossa vida, elas não são tão naturais assim.
Porque eu cantar o hino lá na hora do almoço é comum, certo? Mas quando eu chego na igreja para adorar a Deus e eu vejo o mesmo hino, eu falo assim, opa, peraí, não era algo tão comum, era Deus que estava mostrando alguma coisa para nós. Veja como que a vida nossa mudou, irmão. Quando você não servia a Deus, de vez em quando você passava aí pelas calçadas e estava lá no poste assim, resolvo problemas, amor, problemas de dinheiro. Aí você não servia a Deus, não tinha nenhum entendimento a respeito das obras de Deus. Aí você ia lá na cartomante, ia lá no centro, e ao invés de você receber alguma coisa, você deixava tudo lá. E eu estou falando com você de forma genérica, alguém, né? Aí você passou a conhecer Jesus, e agora quando você tem alguma questão, irmão, você não precisa ir mais na cartomante, você não precisa ir mais no A e nem no B, você vai direto a Deus, você se refere ou se reporta à presença de Deus na tua vida, e Ele tem cuidado de você. Então a tua vida, que é a vida natural, foi mudada também, porque Deus faz parte da tua vida natural, mas também, irmãos, a tua vida espiritual foi mudada, porque o mundo espiritual, ele condenava você pelos teus atos, condenava a mim pelos meus atos. Mas no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu passei a fazer parte deste pão e desta água, o pão da vida, a água da vida, eu passei a ter direito a uma nova experiência de vida. Agora a minha vida espiritual está condicionada à presença de Deus. Deus está em mim e eu nele. Deus está em você e você nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que Jesus fez essa oração: Pai, eu neles e eles em mim, assim como tu e eu somos um. E agora o mundo espiritual olha para mim e para você e diz assim: olha, ele pode ter até algumas questões difíceis, mas eu não posso condená-lo, porque ele está absolvido pelo sangue. Ele tem a marca do sangue de Cristo. Ele, aleluia, ele recebeu o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, irmão, sabe por quê? Porque quando você ouviu falar do plano de Deus para a salvação, você disse: eu creio e eu quero para a minha vida. Eu creio e eu quero para a minha vida. Aí você deixou de comer só aquele pão que foi multiplicado e que daí 3 horas te deu fome de novo, e passou a comer daquele pão, o pão da vida, que saciou, que preencheu, que tomou conta do teu ser. Louvado seja o nome do Senhor. E nisto você não tem mais fome, você não tem mais sede, porque Cristo opera na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre valorizar a salvação que recebemos em Cristo Jesus, porque Ele disse a nosso respeito: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei. Glória a Deus. É que nós não temos tempo para falar só desse versículo, mas nós poderemos falar do cuidado de Deus para conosco, de como que Deus cuida da tua vida. Ele cuida muito mais do que você pensa, porque às vezes nós pensamos que Deus está cuidando de nós só quando a nossa dor de cabeça está forte, a gente pede para Ele curar e Ele cura. Só quando nós estamos desempregados, Ele abre uma porta de emprego para nós. Só quando nós estamos com um problema difícil, de difícil solução, e Ele nos ajuda a solucionar, e nós pensamos que Deus está cuidando de nós. Não, irmão, sabe?
Sabe aonde mais Deus está cuidando de nós? No nosso contexto espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a nossa vida. Mas Deus está dizendo, neste você não toca, porque ele veio a mim, e eu não o lançarei fora. Neste você não toca, porque ele agora é meu, é propriedade minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós glorificamos a Deus nesta noite, por tudo quanto ele tem feito na nossa vida, e pela bênção da salvação que ele tem nos dado. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos continuar valorizando tudo o que temos recebido da parte do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos encerrar o culto. Nós estamos, irmãos, realizando os nossos cultos da semana aqui na subcongregação da Rua Olímpia, em função do nosso templo que está sendo reformado internamente. Muito provavelmente na próxima semana nós estaremos também aqui, mas já estamos chegando na fase final. No início de novembro nós vamos estar lá. Não, eu acho que antes. Eu acho que a última semana. A última semana de outubro, porque sábado próximo nós vamos já fazer a limpeza e vamos entrar na fase da pintura. Certo? É possível já que no próximo domingo, não esse agora, o outro, nós já possamos cultuar. Tá certo? Vamos agradecer a Deus, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, tanto os irmãos que estão aqui presencialmente, como aqueles que participaram do culto através da live. Nós tivemos uma presença de uns 18 a 20, né? Oi? Presença entre os... Ah, sim. 20. E o de 11. Eu quero avisar os irmãos que estão na live que esse tempo está findando, né? Então os irmãos já vão se preparando, colocando aí, tirando as roupas do armário, lavando, passando, colocando comfort, né? Porque tem muito tempo que as roupas estão nos armários, porque está chegando o final dessa etapa que nós vivemos, certo? Quinta-feira nós estaremos aqui reunidos para adorar ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus e vamos finalizar o culto com louvor. Amém? Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui com Deus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nesta noite, Senhor, Tu tem nos concedido. Senhor, Te louvamos pela bênção da salvação, Senhor, que faz parte agora da nossa natureza. Te agradecemos pela comunhão que temos contigo, Senhor, e pela segurança que nós temos, ó Pai, da vida eterna. Quero Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos, aqui estão aqui, Senhor, no templo presencialmente, assim como cada um dos Teus filhos, Senhor, que participaram do culto em seus lares. Continue conosco, Senhor, que a Tua presença sempre seja, Senhor, notória em nossas vidas. Pai querido, que a Tua bênção, que a alegria da salvação, a alegria do Teu Espírito Santo, Pai, seja contínua, Senhor, em cada coração. Senhor, nos leva, Senhor, em paz aos nossos lares. E que nós tenhamos, Senhor, uma noite tranquila, de bom sono, e um novo dia próspero na Tua presença. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre. E nós dizemos juntos: Amém. Amém. Vamos adorar a Deus e o culto assim está encerrado.